Fala, segundo ano, tudo bem com vocês? Sua alegria? Então, galera, vamos lá mais uma aulinha aí de geopolítica? Então vamos, né? Bom, pessoal, vamos lá. Aula passada eu gravei um vídeo para vocês sobre a questão árabe-israelense. Vocês repararam que foi um vídeo longo, foi uma aula de uns 45 minutos e eu ainda condensei bastante, né? Porque esses assuntos são complexos, tem muita coisa aí que envolve atualidades que não dá para a gente falar na aula porque não dá tempo no vídeo, mas dá para a gente abordar no ao vivo, tá? Então, o que eu optei por fazer hoje? Hoje a gente vai trabalhar, tá? Uma aula, eu vou gravar um vídeo mais curto, beleza? Vou gravar um vídeo mais curtinho para que na aula ao vivo a gente possa esmiuçar algumas outras coisas desses assuntos que são tão importantes, como a questão árabe-israelense, como a questão de Hong Kong e Taiwan, que eu vou gravar hoje para vocês, tá? Como a questão das Coreias e Caxemira, que eu vou deixar para a semana que vem, né? Que eu fracionei, tá? Então a gente tem que entender o seguinte, galera. Todo esse contexto agora que a gente vai falar envolve também bastante coisa relacionada a atualidades, tá? Teve tensão recente na Caxemira, teve as questões das Coreias, que eu sei que você tem aí um monte de dúvida na tua cabeça, teve a questão de Hong Kong e as manifestações que você está assistindo, inclusive na pandemia, né? Enfim, então por isso que eu separei, tá? Agora não adianta a gente correr com conteúdo, porque é importante que vocês entendam o essencial dessas questões geopolíticas, beleza? Então vamos lá. Então hoje, né, nesse vídeo mais curto, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as questões que envolvem a geopolítica ali no leste da Ásia, que é a região da China, né? China e suas áreas de influência. Beleza? Então é ali que a gente vai conversar hoje, tá? Para referência, na apostila dos senhores, tá? É a aula 41, beleza? Aula 41, 42. Então, bora lá? Então, vamos lá. Bom, galera, primeiro, né? Vamos lembrar algumas coisinhas da China, que a gente já teve uma aula sobre China, tá? Eu botei um mapinha aqui para a gente poder recordar, né? Quando eu observo a China, galera, você tem que lembrar sempre que ela segue a lógica de tantos outros países gigantes, que é uma lógica de multiculturalismo, né? Na verdade, a nação chinesa, né, o povo chinês, é a etnia Han, que é a esmagadora maioria, 92% da população. Porém, né, a gente tem outros 7% que são divididos aí em mais de 50 grupos étnicos diferentes. Professor, mas só 7%? Colegas, a gente está falando de 7% de uma população de quase 1,4 bilhão. Vamos usar 1 bilhão para ficar redondo? Então vamos, né? Quanto que é 10% de 1 bilhão? Faz a conta aí, né? Tira um zero de 1 bilhão, você vai ficar ainda com 8 zeros, né? Ou seja, são 100 milhões de pessoas, 10%. Né? Metade da população do Brasil. Então, se você pegar, né, 7%, em termos absolutos, é muita gente. É muita gente, tá? Então, isso é uma questão, sim, bastante importante de ser entendida, tá? Existe milhões de pessoas que não são desse grupo Han, e, por serem minorias na China que seguem um governo autoritário, né, centralizado no Partido Comunista Chinês, tá? Essas minorias acabam sendo submetidas a essa lógica de dominação, tá, do governo chinês. E isso gera alguns atritos de vez em quando. Então nós temos lá os tibetanos, né, que tem coreanos lá também, mongóis. Os tibetanos, olha aqui no mapinha, o Planalto do Tibete aí, em cima da minha cabeça aqui, ó. Você está vendo o Planalto do Tibete. Deixa eu mudar minha cara aqui de lugar, tá? O Planalto do Tibete, tá? Onde vive a população tibetana, foi palco em 2008, principalmente, que ficou bem emblemático, de manifestações bastante violentas, tá? Não por parte dos tibetanos, mas por parte da repressão, tá, do governo chinês à manifestação tibetana. A população ali do Tibete basicamente são monges, né? São monges. Aquela galera carequinha
com aquelas roupas de panos que são inteiros, né, que são dobrados no corpo, né, tal. A galera aí que professa fé budista, na maioria, né, eles foram reprimidos com violência. Isso aí pegou muito mal na época, a gente estava em contexto de Olimpíadas, né, que era na China e tal. Beleza? Mas o povo tibetano que vive aqui na cordilheira é a questão mais emblemática dentro da China continental de movimentos, né, por mais autonomia. Não estou falando nem de separação, eu estou falando de mais autonomia. Beleza? Bom, então isso é importantíssimo. Então ficou bem claro, né? Quando você fala de povo chinês, né, a nação chinesa, você tem que lembrar que dentro do país China, nós temos o povo, a etnia Han, que é a maioria, mas temos outras 55 pelo menos, tá? Grupos étnicos relevantes. Onde desses grupos étnicos, um que chama bastante atenção são os tibetanos, né? Que ficou mais emblemático para a gente. Beleza? Alguns querem mais autonomia, mais independência, outros nem tanto. E bem aqui, tá, está a cidade de Hong Kong. Deixa eu sair da frente, senão você não vai ver Hong Kong, né? Deixa eu botar a minha cara aqui agora. Ó, tá vendo aqui Hong Kong, galera? Aqui no sul, perto de Guangzhou, tá vendo? E aqui do ladinho Taiwan. Aqui é o nosso foco hoje. Vamos entender um pouquinho o que acontece nessa cidade que tem característica quase de um país, né? Cidade que é um polo, um tigre asiático, que é considerado um dos lugares onde mais tem milionários no mundo, né? Onde a gente tem uma economia capitalista super ocidentalizada. Totalmente, né, divergente do que acontece na China, no resto da China. Beleza? A gente tem Macau, que faltou nesse mapa, né, que também tem uma autonomia. Macau conseguiu a sua autonomia em 99, também seguindo os mesmos preceitos que eu vou falar de Hong Kong. Só que Macau estava ocupada por Portugal. Portugal controlava Macau até 99. 99, se eu não me engano. 99. Beleza? Então vamos lá. Bom, galera, para começar, né? Vamos falar um pouquinho da questão de Hong Kong. Jovens, o que vem acontecendo em Hong Kong há um bom tempo, tá? Hong Kong, em 97, olha aqui, ó, ele foi devolvido para a China. Em quem que devolveu ele à China? A Inglaterra, que era dono dele, tá? Só que a condição para a devolução foi a seguinte, que por 50 anos Hong Kong manteria um regime democrático, tá, de economia liberal, tal, capitalista, ocidentalizada, aquela coisa toda, tá, por 50 anos. Ou seja, conta aí quanto que vai dar, né, 2047. Bom, durante esse período, Hong Kong se transformou num grande polo econômico, num centro comercial importantíssimo, um entreposto ali de fluxos de eventos, uma região super rica, né, e dinâmica, e muito tecnológica, o que atrai também muita gente, uma população jovem bastante numerosa, né? Então Hong Kong passa a ter, durante esse tempo, um crescimento da sua população, tá, que não teve contato com uma Hong Kong antes do acordo. Presta atenção, essa galera aqui, ó, olha o acordo, 97. Tá? Se você nasceu em 97, você tem quantos anos hoje? Tá? 90, 2000, 2017, você tem 20 e poucos anos. Né? Se você nasceu lá em 90, né? Você tem 30 anos, nasceu em 90. Você tinha 7 anos quando foi feito o acordo. Então, o que você sabia da vida até lá? Nada. Então, você cresceu, os jovens de Hong Kong cresceram e começaram a entender uma Hong Kong pós-acordo. Isso é bastante importante. Então, são jovens que desde sempre entenderam uma Hong Kong mais aberto a um modelo liberal, capitalista, ocidental e democrático, né? Então, para eles isso é um valor importante, beleza? Então, em 94, aconteceu a famosa Revolução dos Guarda-Chuvas. Olha a foto que bacana aqui, né? A Revolução dos Guarda-Chuvas, galera, foi um processo, né? Foi uma luta pela democracia em Hong Kong. Em 2017 aconteceria, como foi em 2014, aconteceria as eleições, tá? E a galera aqui queria democracia, queria o direito de escolher livremente quem ia governar Hong Kong. Professor, mas como assim? Hong Kong não é democrático? Mais ou menos.
Tá? A China continental define os nomes, tem que aprovar os nomes que vão para o pleito, né, que podem ser escolhidos. Na verdade, na prática, quem acaba escolhendo o governo de Hong Kong é a China continental, que acaba definindo, né? E a galera queria democracia. Só que as eleições, né, seriam 3 anos para frente. Essa revolução dos guarda-chuvas ficou muito emblemática. Eles usavam guarda-chuva para se proteger. Olha aí a foto do gás lacrimogêneo e do spray de pimenta. E ganhou o mundo, né? E a galera se empoderou, né? Se achou, pô, que massa, olha aí, que bacana. Né? A repressão policial foi violenta, como de costume, mas é aquela história, né? Para efeitos práticos, dificilmente a China vai mudar de posicionamento, porque tem gente pedindo democracia na rua. Tá? Dificilmente. Mas isso serviu para alertar o mundo e tal, e para trazer a questão de Hong Kong e essa discussão à tona, e para essa galera também se mostrar presente, né? Como uma galera que tem uma demanda por democracia e tudo mais. Beleza? Foi passando o tempo, tá? Em 2017 foi colocado no poder uma mulher pró-China, né? E aí, mais recentemente, em 2019, nós tivemos outra onda de protesto, aí que foram semanas nas ruas, vocês devem ter acompanhado, foi ano passado, que a galera estava protestando por uma coisa pontual. Óbvio que a questão da democracia e da autonomia de Hong Kong estava ali, mas uma questão essencial veio à tona. Tá? Foi uma decisão que trataria qualquer pessoa que fosse, abre aspas, que praticasse, perdão, abre aspas, crime contra a China, tá? Teria que ser deportado para a China continental, ou seja, para Pequim. E lá seria julgada. Vamos entender quem que seriam essas pessoas que, que praticariam crime contra a China? Seriam esses manifestantes ou líderes desses manifestantes que estavam defendendo, entre aspas, o fim do regime chinês, né? Então, quem defendesse qualquer coisa desse tipo seria enquadrado ali e poderia ser deportado para a China continental e lá ser julgado. Resultado: qual é a chance dessa pessoa ter um julgamento transparente e justo lá em Pequim? Então, essa era a pergunta. E a galera não queria aceitar essa lei da deportação por conta dessas condições, né? Porque ia soar que esse julgamento seria manipulado, que não teria o acompanhamento internacional e tudo mais. Então, eles não queriam, né, essa deportação. E aí começou a onda de protesto. E aí a galera já luta por democracia e violência policial, e aí a coisa tomou uma proporção enorme. E essa briga continua ainda em 2020, tá? Em alguns casos bastante violentos, já teve morte, tá? Enfim, eles fecharam o aeroporto, ocuparam o aeroporto de Hong Kong, né? Teve que cancelar centenas de voos, foram cancelados. Enfim, foi um caos, né? Olha aqui as plaquinhas, né? No China, não extradição para a China, né? Não extradição para a China e tal. Essa aqui é a foto da líder de Hong Kong, né? Então você vê a simbologia das cores e tal. Então você vê que é uma galera que visivelmente está protestando contra o regime comunista chinês. Então isso que a China queria dizer, que é pessoas que estavam, entre aspas, inimigas da China. Beleza? Então esse é o contexto de Hong Kong, tá? Ah, professor, Hong Kong vai se separar e tal, vai conseguir independência? Galera, não vai, tá? Ah, e esses jovens não sabem disso? Sabem, mas eles não é porque você tem uma convicção que a região ali não vai ter autonomia que você não vai lutar para conseguir autonomia não, perdão, independência, que você não vai lutar para conseguir, para construir uma realidade democrática que você acredite uma realidade melhor, né? E é isso que eles estão fazendo, estão na rua lutando para isso, beleza? Isso é bastante importante. Tanto é que essa lei de extradição já supostamente caiu, né? Só que ainda não foi oficializado. Beleza? Mas a coisa ainda, os protestos não acabaram. Beleza? E Taiwan? Galera, a questão de Taiwan é bastante interessante também, tá? Taiwan, é importante de vocês lembrarem o seguinte. Deixa eu me botar aqui no canto. Aqui. A questão de Taiwan tem relação com o histórico da Revolução Comunista. Em 49, quando teve a Revolução Comunista, né, a China continental era a República Popular da China comunista.
Os dissidentes, né, quem perdeu ali na batalha e tal, foram expulsos da China continental e foram para a ilha de Formosa, que é Taiwan. Então lá eles fundaram a China nacionalista. Então, como a gente tinha um contexto de Guerra Fria, né, começo dos anos 50, né, Estados Unidos e o RSS, e a China era comunista, naturalmente a China se associou ao RSS. E, naturalmente, os Estados Unidos protegeu Taiwan, né, a China nacionalista. Então, por um bom tempo, a gente tinha duas Chinas. A China nacionalista, né, Taiwan, e a China comunista, China popular, que é a China chinona mesmo, que você conhece, continental. Beleza? Então ficou essa divisão, tá? E aí, Taiwan contava com o apoio dos Estados Unidos, né? Tanto militarmente, a base militar americana lá, economicamente, porque Taiwan, se fosse um modelo econômico, tá? Seria um recado ali na Ásia. Ó, viu? Ó, os caras ficaram com a gente, se deram bem, viu? É com a gente que vocês têm que ficar, com o capitalismo americano e tal. Então tinha toda essa simbologia. Só que teve várias tensões ali, inclusive militares, né? Várias. Tá? E importante lembrar também que Taiwan também não era uma democracia. A democracia em Taiwan só apareceu na década de 90. Tá? São mais de 20 milhões de pessoas morando em Taiwan. Bom, então o que acontece? Na década de 70, tá? Houve uma mudança importante. Tá? Olha que curioso. Primeiro, tá? Os Estados Unidos, o mundo passa a entender, por pressão da China continental, que a China continental é China e não é a China Taiwan. Confuso, né? Pois é, a China continental pressiona, começa a se abrir ao mundo capitalista, né? Essa abertura que a gente já estudou lá com Deng Xiaoping. E ali, a China, um pouco antes do Deng Xiaoping, na verdade, a China passa a ser considerada na ONU como China. E Taiwan, que era a China na ONU, deixa de ser. Ou seja, imagina, você está aqui na cadeirinha. Você tem na cadeirinha aqui, eu sou a China, represento a China. Aí chega alguém e fala, amigo, desculpa, mas não vai rolar. Não é mais você a China é o seu vizinho ali, ó. Mas como assim? Não, por quê? Porque só aceita. Sai, libera a cadeira aí pro vizinho, tá? Aí vem o vizinho, senta, agora ele é a China. E você? Não, você não é. Você é... Enfim, o que é você? É complicado de dizer, tá? Vamos pensar no que é você. Você entende que fica uma coisa meio estranha? Taiwan é um país ou não é um país? A China fala que não. Tem 26 países no mundo apenas que reconhecem Taiwan como um país. Todo o resto fala que não é um país. Entende? Então, pela lógica do reconhecimento, o que a gente conclui? Taiwan não é reconhecido pela esmagadora maioria do mundo como um país. Ah, mas os Estados Unidos protegeu Taiwan, então tá com Taiwan. Negativo. Você acha que os interesses econômicos, né? Você acha que os Estados Unidos vai se indispor nesse ponto com a China? Não. Então, Taiwan tem uma condição especial, tá? Internamente ela tem moeda própria, tá? Ela tem governo próprio, enfim, tem toda uma dinâmica própria. Mas isso na prática é um país. Mas, tá? Politicamente, Taiwan, segundo a China, pertence a ela. Taiwan é China. Sacaram? É da China. Então existe esse movimento. Então, isso cria uma coisa meio estranha, né? Um país que não é bem o país, né? Tem tudo de um país, funciona como um país, mas não é bem um país. Ah, professor, então por que os caras não... Um movimento separatista lá? Galera, isso aí não é bom para ninguém. Nem para os Estados Unidos, nem para a China, nem para Taiwan. Por quê? Porque se acontece uma revolução, uma parada mais violenta, todo mundo perde desses atores. Aí vão perder dinheiro, porque ali é um grande polo, é uma região muito importante economicamente. O que acaba acontecendo é isso aqui, ó. São tensões militares que envolvem o Mar do Sul da China. Olha essas tropas, olha essa frota gigantesca de navio. Tá vendo o porta-aviões ali protegido por um monte de outros navios de guerra? Olha aqui, isso aqui é um porta-avião gigante, tá? Outro navio grandão e um monte de navio protegendo eles, né? Isso aqui é a frota americana navegando pelo Mar do Sul da China, tá? Então a gente tem aqui toda uma tensão nessa região, né? Tensões bélicas. Então ninguém quer que ninguém se ataque ali.
Beleza? Então existe toda uma tensão que envolve o Mar do Sul da China, na Filipinas, Taiwan, Malásia, Vietnã, né? Então, a China ocupa todo esse mar aqui e fala que é dela, é Mar do Sul da China. É Mar do Sul de quem? Ah, da China, né? Então é meu, acabou. E aí ela faz movimento militar. Aí os Estados Unidos movimenta tropas aqui também para dar recado. Fala, ó, meu irmão, você vai mexer aí, eu vou mexer também. Aí fica aquela tensão, né? Cada um querendo mostrar que é o mais bonzão que o outro. E na prática, esses países, Vietnã, Brunei, Malásia, Filipinas, tá? Tudo essa região toda aqui fica submetido a essa disputa, principalmente da influência chinesa. E para a gente finalizar, qual é o recado que a China deixa bem claro aqui? Galera, ó, quem manda aqui sou eu, tá? Simples assim. Aprendam isso, entendam isso, que a vida vai ser mais fácil para vocês. Aqui, quem manda perto da China é a China. Goste ou não, queira ou não. Tá? Ou vocês vão entender isso por bem, ou vão entender isso por mal. Não adianta chorar para os Estados Unidos, porque se os Estados Unidos fizer a gracinha aqui, eu vou fazer uma gracinha ainda maior, que eu não tenho medo. Então esse é o recado que a China deixa. Mas ao mesmo tempo ela fala, mas tá tudo bem, é só ninguém me atacar, que eu não vou atacar ninguém, tá? Pra quê? Então, é só vocês entenderem e respeitarem. Então aí a gente tem uma tensão de uma China hegemônica política, militarmente na região e economicamente. Beleza, galera? Ficou claro? Espero que vocês tenham aproveitado. O recado dessa semana foi esse. Um grande abraço para vocês e até semana que vem. Tchau!